Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sou o professor Everton Luiz, Cândido Luiz. Essa é a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Eu vou iniciar pela minha audiodescrição. Sou homem, negro, meço 1,75 m, tenho olhos escuros, estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, uma calça cinza e um sapato marrom. Estou no estúdio de gravação do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com pontos cinzas interligados e à minha esquerda uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Na aula de hoje nós vamos então dar sequência aos sistemas e processo orçamentário, agora falar um pouquinho, do processo orçamentário. Nosso objetivo é explicar as leis orçamentárias, Então, eu quero já desde pontuar, desde o início, que as leis, o orçamento ele é uma lei, tá? Mas então, porque falam leis orçamentárias? Porque no Brasil nós temos então 3 leis orçamentárias que nos interessam, tá? A lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Então, o sistema pode ser representado graficamente, tá? Mas o processo ele é dinâmico e a sua representação é apenas para fins didáticos. E para fins didáticos, o processo orçamentário do Brasil, é aqui representado, começando pela elaboração da proposta orçamentária, discussão, votação e aprovação da lei, a execução propriamente dita daquilo que foi planejado, e o controle da avaliação. Quais foram os resultados que foram, então, alcançados, Se nós pararmos para prestar atenção, fazer uma ligação com tudo que nós já vimos, Nós estamos aqui justamente podemos fazer vínculos com coisas que nós já aprendemos anteriormente, Que o orçamento público deixou de ser apenas uma indicação de quem recebe o dinheiro e com que gasta, para mostrar quais são os resultados que esses órgãos têm alcançado. Então, antes de entrarmos propriamente no ciclo orçamentário, nós vamos fazer aqui uma contextualização. Tá? A Constituição prevê, então, 2 tipos de planos, tá? No Brasil. Um deles é o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu falei um pouquinho anteriormente, influenciando tanto o setor privado como o setor público. E nós vamos ter o Plano Plurianual, que é um guia de médio prazo para a administração pública, base para as autorizações orçamentárias anuais. Então, o planejamento, ele faz parte, do orçamento público brasileiro, tá? Eles estão relacionados, uma coisa não anda sem a outra, tá? Então, temos dentro do orçamento um planejamento propriamente dele, que é o plano plurianual. A abrangência, do plano plurianual, traçar diretrizes, objetivos e metas regionais para a administração federal. Daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. E é a integração obrigatória entre os planos nacionais, regionais e intersetoriais. Então, quem deseja planejar alguma coisa, os órgãos públicos, os entes federados que pretendem planejar, esses planos precisam estar vinculados também com os seus planos plurianuais, tá? Precisam ter vínculos, não pode ser uma coisa que anda desalinhada. Então, os planos plurianuais, eles trazem dentro deles os investimentos plurianuais. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a compra de um carro, a gente não precisa criar um documento, uma lei, como plano plurianual, para ver se a gente pode ficar por vários anos pagando aquela prestação. Mas o governo, quando vai fazer uma despesa que passa de um ano, ele tem que prever dentro do plano plurianual, senão não pode fazer essas despesas que ultrapassam um ano, tá? Então, toda a despesa do governo que ultrapassa um ano tem que constar dentro do plano plurianual. E aí nós vamos ter também um elemento importante do planejamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela vai destacar as prioridades e metas, do PPA para o ano seguinte. Então, assim, a cada ano, então a gente fala assim como se fosse um biscoito, Temos o plano plurianual,
a Lei Orçamentária Anual e o recheio é a LDO, tá? Ela representa um elo entre o planejamento de médio prazo, tá? E a execução orçamentária anual. Esse nosso modelo de planejamento, né, ele também sofre críticas, tá? Só para contextualizar, que está nos textos que eu compartilhei com vocês. Então, as críticas de Albert, ele vai dizer que planejar é incompatível com a estabilidade de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Tá? Então, não caberia fazer planejamento e sim estudar ano a ano aquilo que era necessário do que um planejamento de longo prazo. Tá? Por que ele fala isso? Porque faltam dados, os métodos e sistemas administrativos que sejam eficientes para isso. Outro crítico é a crítica de Aaron, né, que ele vai dizer que o orçamento, na verdade, ele não tem um planejamento, ele é mais um incrementalismo. Aquilo que se decidiu num ano acaba ficando para vários anos seguintes com poucas variações de mudanças entre um ano e outro, tá? Então é uma crítica que tem aí do incrementalismo orçamentário. Ainda falando um pouquinho sobre essa contextualização da elaboração, né, do ciclo orçamentário, a Constituição de 1988 trouxe inovações, né, novos instrumentos que não existiam. A gente estudou durante a história sobre as leis orçamentárias na Constituição e a gente não viu, né, até 1967 nós não temos, né, esses instrumentos nas Constituições. Isso vai aparecer então na Constituição de 1988. Teve então um fortalecimento do planejamento público, né? A Constituição de 88 fortaleceu o vínculo entre o orçamento e o planejamento, trazendo aí a universalidade e o detalhamento da LOA. Todas as despesas e todas as receitas deveriam ser devidamente planejadas. Agora vamos entrar então na elaboração da proposta orçamentária, né? Que de acordo com a Constituição Federal, a lei que institui o PPA estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada, tá? Então vamos lá, no PPA, gente, primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, forma regionalizada. Tá? Então, no caso da União, ele vai fazer então o investimento, né, de vários anos de forma regionalizada, pensando no Norte, no Nordeste, essa classificação que a gente tem de IBGE das regiões brasileiras. Em municípios maiores isso também pode acontecer, tá? Isso que está aqui na Constituição também serve para os demais entes. Ele vai traçar o que? As diretrizes, objetivos e metas da administração pública. As diretrizes são as prioridades, né? Aquilo que é mais importante naquele determinado momento. E aí vai se traçar os objetivos e as metas. Para as despesas de capital. Tá? Então, as despesas de capital, quando o governo vai construir uma estrada, vai construir ali o canal, né, do Rio São Francisco, a linha de trem que vai ligar o Nordeste ao Sudeste. Então, esses grandes investimentos, né, são despesas de capital, tá, que o governo realiza. São obras ou aquisição de bens que duram mais de 2 anos, assim, de forma geral, explicando as despesas de capital para vocês. E tem que prever também dentro do PPA as despesas decorrentes. Então, vamos lá. Se eu vou construir uma linha férrea, né, que vai vir de um estado ao outro, essa linha vai precisar de manutenção, tá? Ao longo dos anos. Então, as despesas, então, à medida que eu faço uma obra de investimento, tem o custo de manutenção. Esse plano plurianual tem que prever também os gastos necessários para esse tipo de manutenção. E os programas de duração continuada que nós temos, né? Por exemplo, Bolsa Família, já vai estar lá dentro do plano plurianual, porque é um programa de duração continuada do governo federal. Na elaboração ainda da proposta orçamentária, nós estamos aqui naquele primeiro item, né? Nós vamos falar do conteúdo da LDO. A LDO, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração para cada ano, tá? Ela vai pegar, então, olhar para o PPA e vai estabelecer quais são as prioridades daquilo que está no PPA para o ano subsequente, certo? Por isso que ela, uma das características da LDO é essa, tá? Orientar a elaboração da LOA, tá? Também
Se tiver alguma mudança na legislação tributária, a gente vai encontrar dentro do texto da LDO. Aqui também, dentro da LDO, vamos ter a política de aplicação das agências financeiras. Então, gente, o que eu quero aproveitar aqui para trazer um princípio, né, da exclusividade lá na Lei Orçamentária Anual, quando a gente fala, fazendo relação com outros temas que a gente estudou, a lei da exclusividade. Na Lei Orçamentária Anual, nós vamos tratar apenas das receitas e despesas. Esses outros tópicos que possam ter influência nas receitas e despesas da LOA são tratados aqui dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso que ele vai tratar do que uma agência de fomento, por exemplo, o BNDES, né, como vai funcionar a política dele no ano seguinte. A autorização também de aumento de remuneração, agora os servidores tudo receberam aumento de salário, com certeza estava lá na LDO a previsão disso, senão não tem aumento de salário sem a previsão dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E lá vai ter as metas fiscais. Então, as metas fiscais seriam o que, gente? São as previsões de arrecadação, né? Quanto que o governo vai arrecadar de imposto, os riscos, então vai ter uma gestão também de riscos. Então, quais são os riscos para que isso não aconteça? E vai ali também tentar, de alguma maneira, prever o que vai fazer em caso de riscos fiscais. Quando nós vamos falar da Lei Orçamentária Anual, eu já até falei sobre, quando eu estava explicando para vocês a classificação orçamentária, né? Lá na Receita, então, quanto à esfera, né? O orçamento fiscal. O que vem aqui nesse orçamento fiscal? Vem os impostos que um órgão arrecada, mas também a exploração dos bens patrimoniais que ele tem, como o aluguel, a venda dos gados lá que eu disse para vocês, dos produtos gerados na escola lá em Colorado do Oeste. Na Seguridade Social, nós vamos ter aqui os valores arrecadados com gastos que as pessoas fazem com a saúde, aquilo que é recolhido dentro do contra-cheque para a Previdência Social. E o orçamento de investimento das empresas são tanto as receitas como os gastos também que as empresas do governo, as estatais como Petrobras, a Embrapa, tá? Essas empresas as despesas que elas vão realizar, tá? Então, isso vai contar dentro dos empresas de investimento da empresa. E só falando um pouquinho, fazendo um vínculo com a classificação da receita, né, ou da despesa, aqui ela ficaria com o código 10, só para vocês lembrarem, aqui com um 20 e aqui com um 30, tá? Só para a gente fazer uma ligaçãozinha dos conteúdos. Uma coisa também importante dentro do ciclo orçamentário, na elaboração, são os prazos. Então, quem é responsável por elaborar as leis, né? As leis orçamentárias? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O chefe do Poder Executivo. E aí ele tem que cumprir alguns prazos, tá? Por exemplo, em relação à LDO, ele tem que apresentar, o presidente, né, no caso da União, ele tem que apresentar ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril um projeto de lei de diretriz orçamentária. Isso aconteceu bem há pouco tempo. Se a gente faz a nossa aula aí 15 dias atrás, a gente estaria aqui falando sobre isso, né? E isso estaria acontecendo aí no noticiário, tá? E essa lei vai ser votada pelo Congresso Nacional até o dia 17 de julho, até o encerramento da primeira sessão legislativa, tá? Já o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o chefe do Poder Executivo tem que apresentar essas leis até o dia 31 de agosto. E o Poder Legislativo tem que estudar ela, aprovar, julgar até o dia 22 de dezembro. Excepcionalmente, nesse ano, a lei foi aprovada apenas dia 15 de abril, né? Então, aí tem as regras, tá? Quando isso acontece, isso é possível, tá? Não, o orçamento fica sem orçamento? Não. O orçamento do ano, né, ele é só uma parte autorizada a cada mês, enquanto não ocorre esse ato aí de aprovação pelo Congresso Nacional. Falando então um pouquinho agora das vigências, né, a Lei Orçamentária Anual e a LDO, ela tem tempo de vigência por um ano, tá? Ela funciona por um ano, todo ano ela tem que ser refeita. Mas o PPA, ele tem vigência de 4 anos. O PPA, ele é apresentado a proposta no primeiro ano do mandato do prefeito, do governador, do presidente, tá? E ele vai até o final do primeiro mandato do governador subsequente. Então, por exemplo, nós estamos agora em 2025, tivemos eleições em 2024 para prefeito, né? O prefeito está aí no seu primeiro ano, eles estão elaborando a lei, eles estão elaborando o PPA
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tá? Então ele tem até o dia 31 de agosto para apresentar o PPA, a lei de orçamento anual. A LDO ele já tinha que ter entregue até o dia 15 de abril. Ano que vem não vai ter o PPA, porque o PPA ele tem vigência de 4 anos. Tá? Então o mandato dele vai durar 25, 26, 27, certo? 28. Na verdade, no primeiro ano ele está governando com a lei orçamentária, com o PPA do governo anterior dele. Tá? Então ele vai com a dele no ano seguinte, né? 26, 27, 28, 29, lá já fica valendo para o próximo governador usando, então, a lei o PPA, né, que o chefe do Poder Executivo atual elaborou, tá, no primeiro ano de mandato. Isso serve para dar continuidade das ações planejadas, para que não entre um governo e rompa com tudo que está sendo feito. Então, o governo subsequente tem que seguir, tá, o plano do seu antecessor, tá bom? Para dar continuidade das ações orçamentárias. Aí agora passando para a segunda etapa da elaboração, né, do ciclo orçamentário. Né? Do ciclo orçamentário nós vamos ter a discussão, votação e aprovação da lei orçamentária. Tá? Enquanto a iniciativa da lei é privativa do Poder Executivo, a apreciação das matérias orçamentárias é do Congresso Nacional, tá? Que eles cumprem várias etapas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, então eu vou só passar rapidamente. E a execução orçamentária é quando a despesa começa de fato a ser realizada, né? Tá? Começou o ano, o exercício financeiro, então o governo começa a chegar as receitas, começa então a ser realizadas as despesas, e começa a chegar as receitas e são realizadas as despesas. Tá? E todas essas ações concretas do governo estão constantes no orçamento público. Nenhuma despesa pode ser realizada sem estar prevista no orçamento. Tá? Finalizando o ciclo orçamentário, nós temos o controle e avaliação da execução orçamentária. Lembrando que o orçamento, como afirma Giacomoni, nasceu com a finalidade de ser um instrumento de controle, e ele pode ser um controle tanto externo como interno. Externo porque o chefe do Poder Executivo, então, é examinado pelo Poder Legislativo, ou seja, é externo ao poder dele, né? As instituições do seu poder, com o auxílio ainda do Tribunal de Contas, né? No caso da União, o Tribunal de Contas da União, no caso do município e do Estado, o Tribunal de Contas do Estado. E também as ações de cada unidade do governo, cada órgão, vai sofrer também um controle interno, né? Dentro de cada órgão nós vamos ter, então, unidades que vão estar, né, concomitante à execução do orçamento, de modo preventivo, estabelecendo se está sendo seguindo toda a formalidade e a legalidade exigida, tá, nos gastos públicos. Então, era isso que nós tínhamos então sobre o ciclo orçamentário, né? Fechando aqui a unidade 5, nos vemos então até logo na unidade 6. Até logo e bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.